O tédio, enquanto fenômeno experiencial amplamente difundido nas vivências humanas, pode ser compreendido como um estado caracterizado pela percepção prolongada de ausência de estímulos considerados suficientemente envolventes, interessantes ou significativos. Essa condição, que frequentemente se manifesta em contextos marcados por baixa variabilidade ou excesso de previsibilidade, revela-se como um objeto de análise particularmente propício à elaboração de descrições extensas, detalhadas e inevitavelmente reiterativas, o que por si só já constitui uma manifestação indireta do próprio tédio. Sob uma perspectiva analítica, o tédio pode ser descrito como uma forma de resposta subjetiva à insuficiência de engajamento cognitivo. Tal insuficiência, por sua vez, decorre da incapacidade dos estímulos disponíveis de mobilizar de maneira contínua e consistente os mecanismos atencionais do indivíduo. Em outras palavras, o tédio emerge quando aquilo que é percebido não é suficiente para sustentar o interesse, levando à sensação de que o tempo se prolonga de forma indevida e, por vezes, excessivamente lenta. É relevante observar que essa percepção de lentidão temporal não é necessariamente um reflexo direto do tempo objetivo, mas sim uma construção subjetiva mediada pela quantidade, ou, mais precisamente, pela escassez de eventos percebidos como relevantes. Quanto menor a densidade de acontecimentos significativos, maior tende a ser a sensação de que o tempo se arrasta, estende-se ou se dilata de maneira contínua e, em certa medida, repetitiva. Além disso, o tédio pode ser interpretado como uma experiência que se retroalimenta. Isto é, ao perceber-se entediado, o indivíduo tende a direcionar sua atenção para o próprio estado de tédio, o que paradoxalmente intensifica a sensação de monotonia. Esse ciclo, caracterizado pela observação contínua da própria falta de estímulo, contribui para a manutenção e, em alguns casos, para a amplificação da experiência entediante. No âmbito das atividades cotidianas, o tédio frequentemente se associa à repetição de tarefas que, embora funcionalmente necessárias, carecem de elementos que introduzam novidade ou desafio. Essas tarefas, ao serem executadas de maneira reiterada e previsível, passam a exigir níveis cada vez menores de esforço cognitivo, o que, embora eficiente do ponto de vista operacional, reduz significativamente o grau de envolvimento subjetivo. Consequentemente, a atividade torna-se progressivamente mais entediante, precisamente porque continua sendo executada da mesma forma, repetidamente. Convém também destacar que o tédio não se apresenta de maneira uniforme entre os indivíduos. Fatores como predisposição pessoal, contexto sociocultural e expectativas individuais desempenham um papel fundamental na modulação dessa experiência. Assim, aquilo que é percebido como profundamente entediante por um indivíduo pode ser interpretado como neutro ou até levemente agradável por outro, evidenciando o caráter relativo e dependente do observador que define o tédio enquanto experiência. Adicionalmente, a tentativa de escapar do tédio pode paradoxalmente conduzir a novas formas de tédio. Ao observar constantemente estímulos mais intensos ou variados, o indivíduo pode elevar seu limiar de interesse, tornando-se progressivamente menos responsivo a estímulos considerados comuns. Esse processo resulta em uma espécie de adaptação ao estímulo, no qual aquilo que antes era suficiente deixa de ser, contribuindo para a recorrência do estado de tédio em diferentes contextos. Por fim, é possível afirmar que o tédio, embora frequentemente percebido como uma experiência negativa, constitui um elemento intrínseco da condição humana. Sua presença contínua e sua tendência à repetição, tanto em termos de sensação quanto de contexto, fazem com que ele se torne inevitavelmente parte integrante das dinâmicas cognitivas e comportamentais. E ao prolongar-se em descrições extensas como esta, o próprio discurso sobre o tédio acaba por exemplificar de maneira prática aquilo que busca descrever, uma experiência longa, repetitiva e possivelmente entediante. Em síntese, o tédio pode ser entendido como um estado de prolongada insuficiência de estímulo, caracterizado pela repetição de padrões, pela dilatação subjetiva do tempo e pela constante percepção de falta de engajamento. E, ao reiterar essas mesmas ideias sob diferentes formulações, reforça-se não apenas a compreensão do fenômeno, mas também a vivência indireta e possivelmente inevitável do próprio tédio.